Olá, sou Luiz Ribeiro da Academia de Manutenção.com e nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre qual que é a principal meta da manutenção. Mas antes de falar diretamente nesse assunto, eu queria fazer uma analogia com vocês sobre a estratégia de uma empresa. Para isso eu queria fazer uma pergunta. O que é uma empresa para você? Bem, uma empresa é um conjunto de recursos organizados para gerar determinado objetivo. E qual que é o objetivo de uma empresa? Bem, o principal objetivo de uma empresa é a sobrevivência, ou seja, ela luta para sobreviver. Porque se uma empresa hoje nada fizer, ficar parada, a tendência dela é morrer. E o segundo principal objetivo de uma empresa é ter sucesso. Isso pode ser de várias maneiras, isso depende de pessoa para pessoa. Mas como que a empresa faz isso então, para obter sucesso e ter sobrevivência? Para isso eu queria colocar um exemplo prático aqui do nosso dia a dia, para você entender melhor essa analogia. Bem, você hoje basicamente faz duas coisas todos os dias. O que são essas duas coisas? Você pensa e você age. Bem, o que é pensar e agir? Vou te exemplificar mais no detalhe. Vamos lá, eu, por exemplo, acordo hoje. Eu acordando hoje penso, vou escovar meus dentes. Aí eu vou lá e escovo meus dentes. Depois eu penso, vou tomar meu banho. Vou lá, tomo meu banho. No trabalho, chega na próxima hora do almoço, eu penso, está na hora de almoçar. Eu pego, vou lá e almoço. Ou seja, se você parar para pensar, todas as suas ações do dia é assim, pensar e agir. Agora um detalhe, se você pensou algo e executou conforme você executou conforme você pensou, você foi eficaz. Ou seja, se você pensou e você executou conforme você pensou, você teve eficácia. Certo? Porque eu executei conforme eu pensei. Agora vamos levar isso para o lado da empresa. Para isso eu queria considerar o modelo estratégico de Anthony. Anthony desenhou uma pirâmide, que no caso eu desenhei ela aqui, que diz o seguinte. Nessa pirâmide, ele dividiu ela em 3 etapas. A primeira parte é a seguinte, é o nível estratégico. O segundo nível é o nível tático. E o terceiro nível, que é a base da pirâmide, é o nível operacional. O que seria o nível estratégico? O estratégico é a alta direção da empresa, que ela pega todo o cenário externo, mais o seu ambiente interno e define a regra do jogo, qual que é a estratégia da empresa para aquele ano. E o que o nível tático faz? O nível tático é o nível gerencial da empresa, ela pega toda essa estratégia que foi definida pela alta direção e passa para o nível operacional, ou seja, ela que define como o nível operacional irá executar essa estratégia. Então olha que interessante, se pegarmos essa parte da pirâmide, onde engloba o nível estratégico e o nível tático, podemos considerar que é a área pensante da empresa, ou seja, a área que pensa. E o nível operacional é a ação propriamente dita, é onde eu executo o que foi pensado. Então, ou seja, se meu nível operacional executar exatamente o que foi pensado pelo nível estratégico, com certeza eu vou alcançar as minhas metas e atingir meus objetivos. Que isso é uma função da empresa. Agora, eu queria pegar esse exemplo desse modelo de estratégia de uma empresa, pegar uma fatia dessa pirâmide, pegar essa fatia aqui e levar para o âmbito da manutenção, que é o foco do nosso vídeo aqui de hoje. Bem, vamos lá então. Eu desenhei aqui uma caixinha chamada manutenção. Nessa caixinha de manutenção, nós temos aqui um objetivo que é gerar um resultado final. Para isso, nós temos algumas entradas. Certo? Temos algumas entradas, processamos essas informações que eu vou considerar de índice de performance da manutenção. Índice de performance. Okay? Então, assim, eu entro com algumas informações, eu processo, eu meço meu índice de performance da manutenção
e gera um resultado final. Que esse resultado final é exatamente a principal meta da manutenção, que podemos considerar de que é confiabilidade. Ou seja, nós, com uma caixinha manutenção, processamos algumas informações para gerar confiabilidade dos equipamentos. Por que isso? Hoje, conforme nos meus vídeos anteriores, eu falando sobre que as empresas querem produzir cada vez mais com menos recursos, essa situação de confiabilidade se tornou uma função estratégica para a empresa, pois os equipamentos têm que funcionar nas suas capacidades máximas para gerar os resultados que a empresa tanto necessita. Então, ou seja, a nossa função como manutenção é gerar confiabilidade. E para isso nós temos algumas entradas. O que seriam essas entradas então? Vamos considerar aqui algumas delas. Preventiva é uma entrada da caixinha manutenção. Se considerarmos lubrificação, uma outra entrada seria preditiva. Um outro item seria despesa de manutenção, verba de manutenção, é uma outra entrada. Análise de quebra-falha do equipamento é uma entrada de manutenção. Vou abreviar aqui: análise de quebra-falha. Indicadores de manutenção, IDMs. A capacitação da minha equipe de manutenção seria uma outra entrada. Lições de ponto a ponto para passar conhecimento para a operação ou até a própria manutenção é uma outra entrada. Ou seja, nós temos aqui várias entradas na manutenção. Cada empresa vai adotar a sua metodologia, mas eu queria especificar aqui que são várias entradas que, se processadas da maneira correta, gera um resultado que é confiabilidade. Só que olha que interessante, vamos lá. Se nós pegarmos todo esse conceito de ferramentas e metodologias de trabalho, seria a minha área pensante da manutenção, ou seja, era o pensar. As minhas estratégias que eu tenho que executar para me gerar aquele resultado de confiabilidade. E minha caixinha manutenção, eu tenho que processar bem feito essas metodologias para gerar aquele resultado. Então, a caixinha manutenção aqui seria a ação propriamente dita. Seria a minha ação. Então, aqui eu penso na minha metodologia de trabalho, executo isso com maestria para mim chegar no resultado de confiabilidade. Agora, olha só o ponto interessantíssimo. Toda essa metodologia aqui, ó, essas ferramentas de trabalho, essas metodologias de trabalho aqui, pode ser resumido em apenas uma metodologia, que eu chamo de TPM. Se você pegar o TPM, mais especificamente o pilar manutenção planejada, você aborda todas essas entradas de manutenção no processo de uma empresa. Que eu quero entrar mais a fundo nesse item manutenção planejada. Bem, nesse vídeo de hoje eu queria falar exatamente sobre confiabilidade, qual que é a meta principal da manutenção que você deve ter em mente para buscar. Mas para chegar em confiabilidade, observamos que temos aqui uma gama bem grande de ferramentas e metodologias para serem implantadas para chegar naquele resultado final. Que esse pilar manutenção planejada trata muito bem disso. E eu quero falar sobre isso aqui, essas 6 etapas da manutenção planejada, nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Então eu convido você a ficar me acompanhando nesse blog para ter acesso a esse conteúdo. E se você ainda não se cadastrou, eu te aconselho a se cadastrar no meu blog academiademontenção.com, deixando o seu melhor e-mail, pois eu aviso assim que eu lançar esses novos conteúdos.
e se cadastre também no meu canal no YouTube, academiademanutenção.com. E se você gostou, clique em curtir, se não gostou, clique em não curtir, se quiser deixar um comentário, isso me ajuda a balizar meu conteúdo. Bem, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e te vejo nos próximos conteúdos. Um grande abraço!